Como não adorar a Deus assim? Como não cantar a plenos pulmões, manifestar através da nossa vida, da nossa voz, das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas entregas a um Deus tão grande assim? Como não dizer sim quando é isso que Ele nos pede, ou quando não dizer não, esse é o melhor caminho para nós. Adorar a um Deus assim é precioso, é um privilégio, é um presente que Deus dá a cada um de nós. Eu quero construir essa mensagem em cima das duas últimas mensagens que foram pregadas aqui. No domingo passado, o pastor Luciano pregou sobre relacionamentos de qualidade. E eu, para economizar um pouco de tempo, eu não vou te convencer, eu simplesmente vou afirmar. Se você estava aqui, você já está convicto de que isso é uma verdade. Se você não estava, acredite em mim, né? O pastor Luciano nos convenceu, argumentou com a palavra de Deus, de que relacionamentos de qualidade glorificam ao nosso Deus, ok? Os seus relacionamentos, quando eles são praticados, quando eles são vividos conforme a vontade de Deus, você está glorificando a Deus através dos seus relacionamentos. Esse foi, em uma frase, o resumo da mensagem anterior. E uma antes dessa, falei sobre Deus proverá. Deus proverá para si. Muitos devem conhecer a história de Abraão, quando ele é desafiado a sacrificar o seu filho Isaque, e ali Deus se dá um título de Jeová Jireh. Ele diz: eu sou o Deus que proverá. Então, juntando essas duas coisas, um Deus que proverá para si, um Deus que proverá aquilo que você precisa, juntando isso com relacionamentos de qualidade, é o que eu quero construir hoje, ou evoluir a partir dali. Se relacionamentos são fatores importantes na nossa vida, e se Deus é aquele que provê, existe um lugar na sua e na minha vida onde essas duas coisas se conectam: a provisão e o relacionamento. É um lugar onde você está a maior parte do seu dia útil acordado. É um lugar onde você tem relacionamentos que você não escolheu, que você é forçado às vezes a trabalhar ao alcance do braço durante 8, às vezes mais horas. É o seu local de trabalho. E eu quero desafiar você desde já a pensar em relacionamentos de qualidade no seu local de trabalho, e pensar no seu local de trabalho como um lugar onde você glorifica a Deus, e através do qual Ele te dá a provisão. Quando nós falamos sobre Deus provedor, eu citei a parábola do administrador astuto, e quando Jesus termina de contar essa parábola, ele fala: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E nós podemos entender que o nosso trabalho, o dom que você tem, o talento que você tem, a empresa, o seu emprego, a sua função, é também algo deste mundo. Porque lá no céu nós não vamos trabalhar, pelo menos não para ganhar dinheiro. Lá no céu nós não vamos ter um chefe que nos pede coisas que a gente acha que são injustas. Nós não vamos ter subordinados ou colegas de trabalho que não fazem as coisas de acordo. Então eu creio que o trabalho, seja lá qual ele for, lá no céu, não vai ter muito a ver com o trabalho daqui, mesmo porque a gente não vai precisar ficar esperando chegar o dia 30, né, para ver se o mês é mais longo do que o salário ou não. Mas já começo com um alerta também de Jesus em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e ao Deus Mamon, Deus nosso Deus e um Deus chamado Deus Mamon. E já vai a primeira pergunta para você refletir. Quando você está no seu local de trabalho, você está servindo a quem? Você está servindo a Deus ou servindo ao dinheiro? Você está lá para manifestar a glória de Deus naquilo que você faz? Ou você está lá porque precisa do dinheiro? Lembro de um momento crítico na minha vida profissional, quando eu estava ainda no mundo corporativo, e absolutamente decepcionado com tudo aquilo que não era minha vida profissional. Minha vida profissional não tinha queixas, não podia estar reclamando, mas havia uma série de outras coisas
que estavam sendo deixadas de lado. Coisas importantes: minha esposa, minhas filhas pequenas, meu trabalho na igreja, minha saúde, mas eu precisava do dinheiro. E eu falei isso para o meu chefe. Eu falei, ele era, apesar disso, ele era gente boa, né? Ele era argentino, bastante gente boa. Eu falei, Marcelo, eu preciso te confessar uma coisa: eu só estou aqui por causa do dinheiro. Isso aqui não está mais me trazendo satisfação, isso aqui não é mais o que eu gosto de fazer, porque está me consumindo tempo demais. Se eu pudesse me organizar diferente, eu amo isso que eu faço, mas eu não gosto de fazer isso por 16 horas por dia. E era foi um momento muito crucial na minha vida, onde eu me dei conta disso, de que eu estava lá por causa do dinheiro. E aquilo começou a mexer dentro de mim. Eu falei, isso não está certo. Eu não tinha condições de abrir mão de um salário, eu não tinha nem condições de procurar outro lugar para trabalhar. E aquilo foi se desenvolvendo durante algumas semanas. E um dia, já de novo, como era de rotina, o último a apagar a luz do escritório, porque eu tinha sido o primeiro a ligar, acho que era o único que sabia onde estava o interruptor de luz. E me coloquei de joelhos na minha mesa e falei, Deus, não dá mais. Não dá mais. Eu estou aqui servindo a um Deus que não é um Deus, eu estou servindo a um Deus que é algo criado. Eu não quero mais. Levantei, fui ao banheiro, lavei meu rosto, voltei para a mesa, porque ainda não tinha terminado. E aí passa alguém na minha mesa. Passa alguém lá e fala, cara, sabia que eu vou amanhã lá no teu chefe pedir para te mandar embora? Por que você faria isso? Foi porque eu quero você trabalhando para mim. Falei, veja lá se você convence ele. Instantâneo. Um momento, um longo tempo de clamor, um longo tempo de, vou dizer desespero, porque não chegava tanto, mas de insatisfação, e uma oração de joelhos, para que eu pudesse voltar a servir a Deus. Quem você serve no seu local de trabalho? Só está lá por causa do dinheiro? E óbvio que nós precisamos, glória a Deus pelo seu trabalho, costumamos e clamamos constantemente por aqueles que não têm trabalho. A sociedade, do jeito que ela existe, ela não nos permite ficarmos sem trabalho. Mas eu quero te desafiar a não ir para o seu local de trabalho amanhã para servir a um Deus que é algo criado. Deus no Antigo Testamento, ele se frustrava, ele abria o seu coração aos profetas, falando, o meu povo está adorando coisas que eu criei, está adorando a lua, está adorando o sol, está adorando o rio, está adorando isso, está adorando aquilo, aquilo eu criei com a minha palavra. Aquilo, o sol é insignificante perto do tamanho de Deus. E a mesma coisa vale para o nosso trabalho, a mesma coisa vale para o nosso dinheiro, nosso salário. Não sirva a esse Deus. Não vá ao seu local de trabalho com esse propósito. Eu desafio você, talvez você agora está, aqueles pequenos curtos-circuitos entre os neurônios, talvez você precise pensar um pouco. E eu não estou de maneira nenhuma dizendo que você deve abandonar o seu trabalho, muito pelo contrário. Esse trabalho que você tem foi uma porta que Deus abriu para você. Mas eu quero te desafiar a ir lá com um pouco mais do que só cumprir o seu objetivo, do que só pagar as suas contas, ou talvez de uma carreira profissional que é instigante, que é provocante, que é gostoso, você fazer aquilo que você ama, graças a Deus por isso. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas e Deus proverá todas as coisas. A nossa parte e a parte de Deus. A vida cristã, ela é como um caminhar. Deus dá um passo, nós damos outro. Deus dá um passo e nós damos outro. E assim como quando eu dou um passo com a minha perna esquerda, ela me desequilibra, ela me joga para frente. E ela não tem como me suportar se a perna direita não fizer. É uma perna desequilibrando o corpo à frente, a outra perna fazendo a sua parte. E o caminhar com Deus é mais ou menos assim. É óbvio que Deus sempre faz a sua parte, é óbvio que Deus tem todo o poder, Ele sempre faz a sua parte, mas Ele dá o seu passo e fica na espera do nosso. Dificilmente a gente vê alguém caminhando assim e evoluindo muito tempo. Qual que é a nossa parte no local de trabalho? A Bíblia usa uma expressão de mordomia.
Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Eu sou mordomo de absolutamente tudo que está em mim ou comigo. Eu sou mordomo do meu corpo, eu cuido dele da maneira como eu achar melhor. Eu cuido da minha família, eu cuido da minha saúde, do meu ministério, do meu trabalho, do meu dinheiro, de todos os recursos que eu tenho. Deus me dá a autoridade para cuidar daqui. São princípios que Deus instituiu. A partir da criação, Deus instituiu uma série de princípios, e eu gosto de pensar no sétimo dia da criação como um momento onde Deus deu a corda no mundo e observou as coisas acontecerem. Naquele sétimo dia ele descansou, mas choveu, teve sol, caíram raios, pedras rolaram, árvores cresceram, galhos caíram, e Deus não ficou interferindo em cada uma dessas coisas. A lei da gravidade, a lei da natureza tomou conta disso. E Deus nos dá uma série de princípios também que fazem o mundo girar, sobre os quais eu preciso viver. Nós somos, portanto, mordomos, e Deus não interfere, pelo menos não como regra, nas coisas que eu tenho. A minha saúde, eu cuido dela como eu cuidar. E Deus dificilmente, é claro que Ele é poderoso para isso, mas dificilmente Ele vai interferir na minha saúde se eu não estiver cuidando dela, interferir para o bem que eu digo. A minha vida profissional da mesma forma. Existe uma série de situações já organizadas na sociedade, onde uma porta se abre, outra porta se fecha, e Deus interfere. Eu sou testemunha disso, eu acabei de contar aqui, como Deus interferiu e abriu uma porta pela qual eu não estava pedindo. Ele interfere. Mas, não sei quantos por cento, talvez 90%, 95% da nossa vida são as coisas andando de acordo com os princípios de Deus. E Deus nos coloca em 1 Coríntios 4:1, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Versículo 2: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Eu sou mordomo do meu emprego, do meu local de trabalho, da minha empresa, daquilo que eu faço. Eu sou mordomo, e Deus entregou na minha mão. E o mordomo, ele é responsável por aquilo que ele faz, é responsável por extrair o melhor daquilo que lhe foi dado, mas ainda existe alguém que tem autoridade. A palavra oikonomos, no grego, ela fala de um encarregado, de um despenseiro. Era uma pessoa, ou um servo, um escravo, ou então um liberto, que era incumbido de administrar as propriedades do seu senhor. Incumbido de administrar as propriedades do seu senhor, principalmente os recursos financeiros. Esses servos desfrutavam de autoridade e prestígio pela confiança que havia sido depositada neles. Então, o econômico, essa palavra que Paulo usa aqui em 1 Coríntios, era um conceito muito bem conhecido dos leitores do Novo Testamento. Havia uma combinação de autoridade e subordinação. O mordomo tinha autoridade sobre uma série de coisas, inclusive sobre a equipe, mas ele tinha a subordinação ao seu senhor. Autoridade sobre as coisas, agora aplicando-se à sua vida, nós temos autoridade sobre as coisas, mas submissão, subordinação, sujeição ao nosso Senhor. E que sejam encontrados fiéis. Quem é dono de empresa, que precisa do aval da vigilância sanitária, sabe muito bem o que isso significa, que sejam encontrados fiéis. Um dia desses bate na porta uma fiscalização financeira, ou contábil, ou de impostos, ou da sua cozinha, e você deve ser encontrado fiel. É mais ou menos essa ideia. Quando Jesus olhar, esse é o mordomo fiel. A gente não trabalha para a fiscalização, Quem participou de certificações sabe muito bem, No dia 15 de janeiro vem o fiscal para um certificado da ISO, E aí está todo mundo trabalhando e sabe que aquele dia vai ser fiscalizado. Não é assim. Quando formos fiscalizados, quando a fiscalização vier, que sejam encontrados fiéis, ou seja, que esteja tudo em ordem, que aquilo que você faz esteja alinhado com os princípios de Deus, que você não esteja lá no seu local de trabalho servindo ao Deus Mamon, ou outros também, seu próprio ego, a vontade de ter poder, a vontade de crescer profissionalmente. Que quando nós formos fiscalizados, nós sejamos encontrados fiéis, porque devemos ser fiéis em tudo.
E é difícil dizer, mas é fácil dizer e difícil de acreditar, né? Mas que a sua vida profissional é algo relativamente pequeno diante de todas as outras coisas que você faz. Quantos de nós não conhecemos histórias de pessoas que se formaram em uma área, né? Fizeram faculdade em uma determinada área, e de repente estão agindo profissionalmente em outra área, simplesmente aquilo mudou. Pessoas que tinham uma empresa viraram funcionários, pessoas que eram funcionários abriram uma empresa. Isso muda, isso é algo passageiro, é algo efêmero, por mais que a gente se agarre a isso com unhas e dentes, e faz de tudo para não ser mandado embora. Mas quem é fiel no pouco, e agora estou falando do nosso emprego, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Uma das características que deveria ser a nossa marca como cristãos no local de trabalho é a honestidade. Não deveríamos negociar isso. Isso é algo inegociável. Num dos trabalhos que eu comecei, estava em período de experiência, e o superior, dessa vez também, mesmo nome, mas de outra origem, me pediu: vai lá e conta essa história. Não foi isso que aconteceu. Eu falei: não estou te perguntando o que aconteceu, estou pedindo para você ir lá contar essa história. E eu pensando lá em casa, nos passarinhos assim, né? Todo mundo me esperando, eu em contrato de experiência. Eu falei: isso aqui pode me custar o meu emprego. Eu falei: desculpa, eu não posso fazer isso. Se você tem gente assim na sua equipe que faz, eu não sou um deles. E voltei para a minha mesa. E a coisa terminou bem, graças a Deus. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Não trabalhe. Então, a primeira coisa da nossa parte é sermos fiéis em tudo. Sermos honestos com o nosso empregador, com os nossos subordinados, com nossos clientes, com nossos fornecedores, com todos os nossos parceiros. Segundo ponto: não trabalhe de mais e nem de menos. Existe um parâmetro de trabalho. A lei trabalhista fala de 40 horas, determinadas situações são outros. A Bíblia não diz quanto que é muito, quanto que é pouco. Mas não trabalhe demais e não trabalhe de menos. Veja o que diz Alan Pallister, um eticista, né, um autor cristão que fala sobre ética. Quem trabalha pouco rouba o seu patrão. Quem trabalha muito rouba a sua família e provavelmente a sua saúde. Existe um equilíbrio entre não trabalhar demais, para que você não esteja roubando o tempo da sua família e da sua saúde, que incomparavelmente é superior à importância que o seu patrão tem para você. E existe não trabalhar, o que eu falei, demais, né? E não trabalhar de menos. Não trabalhe demais, você está roubando alguém outro. Não trabalhe de menos, você está roubando o seu patrão. E eu creio que em cada um de nós existe uma consciência muito clara de quanto é de mais, quanto é de menos. Eu não vou estabelecer isso em quantidade de horas, porque isso é muito flexível, muito variável. Então, seja fiel em tudo, não trabalhe de mais nem de menos. Seja um exemplo de colaborador, um exemplo de esforço, de empenho, de equilíbrio, que as outras pessoas vejam em você, talvez não o mais capacitado, talvez sim, mas pelo menos aquele que é esforçado, aquele que se empenha e que age como o dono agiria. Como o dono dessa empresa agiria nesta decisão? O que seria melhor para essa empresa que paga e que me sustenta? Quarto ponto: não faça justiça com as próprias mãos. Não, mas o patrão está me roubando aqui, eu vou pegar esse lápis aqui sem pagar, eu vou fazer de conta que eu estou trabalhando e resolver umas coisas da igreja, porque também, afinal de contas, muitas vezes eu estou resolvendo coisas do trabalho no horário vago. Não faça justiça com as próprias mãos, deixe para Deus a justiça. Honre a todos no local de trabalho. Provérbios 30:10: não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Honre a todos no seu trabalho. Saiba quem você é quando você entra no local de trabalho. Você não é ali naquele momento um subordinado ao seu patrão em primeira instância. Antes de você entrar lá, você é um filho do Deus vivo. A
sua identidade já está marcada, você sabe quem você é e você vai lá não para esnobar, não para trabalhar de menos, não para trabalhar demais, mas para proclamar o reino de Deus, sem medo, sem mentiras, sem artimanhas. Hebreus 3, 12 e 13 fala: não se afastem de Deus, pelo contrário, exortai-vos uns aos outros. Existe uma justa posição, existe uma oposição entre afastar-se de Deus e exortar um ao outro. Então, se eu estou me afastando de Deus, o que o autor de Hebreus fala, ao contrário disso, é exortar ao próximo. E exortar não é necessariamente repreender, pelo contrário, exortar é falar bem, incentivar, estimular, elogiar. E você pode experimentar isso nos seus relacionamentos no trabalho. Eu desafio você a fazer, e se não der certo, daqui a 2 semanas você vem falar comigo, a exortar aquela pessoa que você gostaria que estivesse mais perto de Deus. Quem não gostaria de um chefe mais perto de Deus? Quem não gostaria de um membro da sua equipe mais perto de Deus? Quem não gostaria daquelas pessoas que você não escolhe o relacionamento porque você jamais escolheria aquele seu colega de trabalho? Não seria melhor ele mais perto de Deus? Exorte ele. Você pode elogiar ele. Pastor, não dá. Elogiar esse cara não dá. Então começa de joelhos, começa orando por ele, exorta ele. Você faz muito bem isso aqui. Obrigado por você ter preenchido essa planilha corretamente e agora eu posso fazer bem o meu trabalho. Obrigado por você ter me ajudado feito a minha parte enquanto eu estava de férias. Eu vejo que você é uma pessoa que combina com essa empresa. Eu vejo o quanto você ama a sua família. Elogie, exorte, estimule. A pessoa está com medo de entrar numa reunião. Cara, vai lá, você sabe do que você está falando. Você conhece o assunto. O pessoal só tem cara de mal, vai lá. Essa emenda, estou orando por você. Com certeza, eu falo isso não só pela minha experiência, mas falo porque é um princípio bíblico. Exorte a pessoa, você vai ver como o seu relacionamento vai mudar. Consequências de vivermos desta maneira. Primeiro, crescemos em intimidade com Jesus. Opa, peraí, como que eu, sendo fiel no meu trabalho, cresço em intimidade com Jesus? Deixe que o próprio Jesus responda. João 14, 21: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que obedece aos princípios de Deus é aquele que Deus ama e se revela. Ele ama a todos, mas ele não se revela a todos. Ele ama a todos, mas ele se revela àquele que é obediente. Obedeça aos princípios de Deus e Deus vai se revelar a você. Quem não gostaria disso? Primeira consequência, crescemos em intimidade com Deus. Segundo, desenvolvemos relacionamentos de qualidade. Com esse tipo de abertura, com esse tipo de postura, não de concorrência entre colaboradores ou entre empresas, ou seja lá qual for a sua situação, nós desenvolvemos relacionamentos de qualidade. A partir do momento que nós vivemos da maneira correta, sendo sal e sendo luz onde nós estamos. Terceiro ponto, nós nos desenvolvemos profissionalmente, porque aquele que corre atrás do mamão está correndo na mesma raia de todos os outros. Aquele que corre na raia de Deus está em grande vantagem. E eu creio sim que aquele funcionário que é filho de Deus e que anda de acordo com a sua vontade tem mais chance de se desenvolver profissionalmente, porque ele é honesto, porque ele é franco, porque ele quer o melhor da empresa. Precisa que as portas certas se abram, precisa que determinadas coisas aconteçam e Deus está no controle. Em determinados momentos da minha vida eu achava que estava fazendo tudo isso, mas as portas não se abriam. E a porta da primeira promoção, aquela que para dar o gás, assim, a minha primeira promoção abriu para 2 outras pessoas. Eu até hoje sou honesto em dizer, eu acho que não eram as pessoas mais capacitadas, e a porta se fechou para mim. Ok? Mais tarde, depois ela abriu, mas mais tarde eu vi que era uma porta que eu não queria ter entrado, mas na hora a gente não enxerga.
Então não é que porque você não está sendo promovido, ou porque a sua situação não está se desenvolvendo, não é necessariamente fruto de pecado. Às vezes Deus está te guardando de alguma coisa que a gente não vê lá na frente. Mas nós temos na Bíblia o exemplo de José, que era extremamente fiel, que foi traído várias e várias vezes, né? Mas sempre ele foi se desenvolvendo até chegar à liderança do reino. Lições, agora de maneira resumida. Trabalhe arduamente. Se Deus abriu uma porta para você, se você tem uma vocação, uma profissão, uma habilidade, uma possibilidade, trabalhe arduamente, mas não se exceda no trabalho. Não trabalhe demais. Seja honesto naquilo que você faz, mesmo que aquilo destoe dos seus colegas. E talvez, se destoar demais, talvez seja a hora de olhar para numa outra direção, de pedir para Deus um lugar onde você possa ser sal e luz de boa qualidade. Existem histórias, algumas bem próximas, de pessoas que entraram num ambiente ruim, foram sal e luz, e a empresa se transformou de uma maneira quase que milagrosa. Mas também existem outros momentos que a gente tem que entender que esse não é o lugar para um filho de Deus. Deus tem o maior prazer em revelar a sua vontade a você. Se você colocar isso sinceramente em oração, eu tenho certeza que Ele vai responder, porque esse é um dos seus princípios. Não trabalhe arduamente, não se exceda no trabalho, seja honesto, honre os seus superiores. Toda autoridade nos céus e na terra é dada por Deus. O seu chefe pode não acreditar, ele pode não saber, mas a autoridade que ele tem sobre você foi dada, foi permitida por Deus. Portanto, honre os seus superiores, honre os seus companheiros de trabalho, os seus colegas, seus pais, honre a sua equipe, ore por eles, inspire-se enquanto Jesus orava pelos seus discípulos. Quando ele foi escolher os 12, e na verdade, óbvio que ele já sabia quem eram os 12, né? Jesus sabia de todas as coisas, ele já tinha conversado com os 12, mas quando ele foi fazer aquela convocação para que eles começassem a andar com ele, ele passou a noite inteira orando. Quanto eu e você oramos ao escolher um colaborador, ao fazer uma entrevista? Não, eu sei, eu já tenho essa percepção, eu sei escolher um bom colaborador. Você sabe o que você sabe, o que você não sabe o que você não sabe, aquilo que Deus já prevê lá na frente. Alguém que parece ser o mais capacitado e não é a melhor combinação para você. Então honre a sua equipe, ore por eles e exorte os seus colegas. Não sei qual dessas partes é a mais difícil para você. Se você me permite destacar é de você exortar um colega de trabalho seu, um parceiro, um cliente, um fornecedor, um chefe, subordinado. Pegue aquele mais complicado, pegue o segundo mais complicado. Vamos começar de leve. Faz um teste. Ora por essa pessoa, escolhe, pede para Deus te dirigir o momento certo de você chegar lá e exortar, elogiar, incentivar, estimular, levantar quando caiu, ajudar. Tenho certeza que depois dessa você vai querer aquele mais complicado, aquele cliente que judia. Exorta ele. Não é promessa minha, é a palavra de Deus. Vou te convidar a ficar em pé uma última vez, se você pode. Quero orar pela sua vida, pelo seu local de trabalho, pela sua profissão, por aquilo que Deus te deu. Que todos nós sejamos bons mordomos naquilo que nós fazemos no nosso local de trabalho. Nossos relacionamentos sejam realmente de qualidade, que a gente não passe por aquele local de trabalho simplesmente só para ganhar dinheiro. Depois que eu terminar a oração, vocês estão liberados, o culto termina, mas se alguém quiser receber uma oração específica, seja sobre o que foi pregado aqui, ou qualquer outra situação que você tenha na sua família, de saúde, de emprego, seja lá qual for a sua necessidade, nós temos um enorme prazer de orar por você. Quando a gente disser amém, já vão ter algumas pessoas paradas aqui, e quando você abrir os olhos, você pode optar em vir para frente. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és soberano, és o Senhor sobre todas as coisas, és aquele que criou todas as coisas,
e aquele que escolheu a família onde nós nascemos, as habilidades que nós recebemos, as oportunidades que nos foram dadas, aquelas que nos foram rejeitadas também. Nós confiamos na tua soberania, porque tu és capaz de interferir ou de agir em qualquer lugar. Acreditamos também, confiamos na tua soberania, porque tu és soberano sobre tudo, a tua sabedoria, porque tu sabes todas as coisas. E agora te peço, Deus, que esteja ministrando o coração de cada um aqui. Tu conheces a nossa realidade profissional, o lugar onde cada um de nós está. Sabes também dos desafios que temos de nos sustentarmos, de pagarmos as nossas contas, mas também de termos relacionamentos de qualidade, de sermos sal e luz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, de influenciarmos, de sermos o reino de Deus chegando naquela empresa. No momento em que batemos o cartão, Pai, não estamos anunciando que começamos a trabalhar com dinheiro. No momento que batemos o cartão, estamos anunciando o reino de Deus chegou. Pai, dá a cada um de nós essa intrepidez, essa certeza, essa simplicidade. Nos ensina a lidarmos com os nossos desafios. Pai, aquele que está esperando, clamando por um local de trabalho, peço mais uma vez que Tu abras uma porta essa semana para aqueles que estão insatisfeitos com o formato, com o contexto do seu trabalho, que também Tu dês um caminho, uma solução, que talvez abras outra porta, Pai, mas que cada um de nós possa realmente, no nosso local de trabalho, anunciar a chegada do reino cada vez que estivermos lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenham todos um ótimo domingo. Domingo que vem celebraremos no templo tradicional e queremos honrar a Deus com as histórias daquele lugar.